Meu pai bateu o punho com força na mesa da ceia de Natal, com o rosto vermelho de raiva, e gritou na frente de todo mundo: "Você é a vergonha da família." Então, ele apontou para a porta e me mandou sair. Eu fiquei ali, com o peito queimando, mas sorri em vez de chorar. Não discuti, não implorei, apenas disse: "Tudo bem." O que ninguém naquela mesa sabia era que, há anos, eles viviam da minha fortuna de 100 milhões de reais. E quando me afastei naquela noite, eu sabia que a verdade, eventualmente, gente, os destruiria muito mais do que as palavras deles jamais me destruíram. Mas antes de compartilhar minha história com você, adoraria saber que você está aqui comigo. Deixe um simples oi nos comentários para eu saber que você está ouvindo, ou me conte de onde está assistindo. Adoro ver até onde minha história pode chegar. Obrigado. E agora, deixe-me contar tudo. E se minha história tocar você, por favor, tire um segundo para se inscrever neste canal. Isso ajuda mais do que você imagina, e significa que minha voz não será silenciada da maneira que minha família tentou me silenciar. Meu nome é César Sampaio, e esta é a história de como deixei de ser a vergonha deles para ser aquele que detinha todo o poder. Moro em uma casa modesta de 3 quartos, escondida nas bordas mais tranquilas da Granja Viana, em São Paulo. Não é muito se comparada à mansão Sampaio, com suas colunas e gramados infinitos aí no Morumbi, mas para mim e meu filho de 5 anos, Miguel, é um santuário. As paredes são decoradas com os desenhos de giz de cera dele, e o sofá está um pouco afundado, de tanto nós dois nos encolhermos nele todas as noites. Costumo dizer a mim mesmo que não preciso mais do mundo deles. No entanto, quando o e-mail com o convite para a ceia chegou, meu peito ainda apertou. Sempre soube que o Sampaio nunca me consideraram verdadeiramente parte deles, admito para mim mesmo. Mas o convite deste ano ainda conseguiu doer. Veio da minha irmã Lara, fria e eficiente, escrito em tópicos. Chegada precisamente às 6, traje esporte fino completo. As crianças devem permanecer na sala de recreação. Assentos marcados. Rolei o arquivo para baixo até que meus olhos pararam em um detalhe. O nome de Miguel estava escrito errado. Micail, e o nome empurrado para a ponta final da mesa, como se ele fosse apenas um pensamento tardio. A dor familiar surgiu e sussurrei baixinho. Talvez este ano seja diferente. Mas mesmo ao dizer isso, eu não acreditava. Naquela manhã, Miguel parou diante do espelho, franzindo a testa para o pequeno colete azul marinho que eu havia comprado para ele. "Eu tenho mesmo que usar essa gravata?" Ele perguntou, atrapalhado. Eu me agachei e ajudei suas mãozinhas a fazerem o nó. A gravata? Fato, não é apenas tecido. É um escudo, pensei. Às vezes, vestir-se bem ajuda as pessoas a verem como você já é inteligente. Eu disse a ele. Ele sorriu, satisfeito. Mais tarde, caminhamos até o parque. Os vizinhos acenaram educadamente, daquele jeito que as pessoas fazem quando não querem fazer perguntas reais. "Belo tempo", comentou um. Nenhuma palavra sobre trabalho, como se suporte técnico fosse tudo o que eles pensassem que eu poderia ser. Fingi não me importar. Por dentro, porém, pensei que preferia ser dispensado do que ser aceito por causa de dinheiro. Dinheiro não é a prova que estou procurando. De volta em casa, meu celular vibrou. Era Nara Veiga, meu braço direito na Neurotech. Revisamos o próximo lançamento beta do nosso software educacional. Mais uma coisa, eu disse a ela, baixando a voz, mesmo com Miguel na outra sala. Nunca deixe minha família saber que sou o CEO. Esse segredo não pertence à mesa deles. Após a ligação, peguei um envelope grosso endereçado a Aurélio Participações Liteie. Outro pagamento de hipoteca.
Outra corda de salvação invisível lançada para uma família que insistia que eu era o fardo Tessaelis. Deslizei o recibo para dentro da gaveta e fechei rapidamente, como se a madeira pudesse esconder minha vergonha. Uma memória surgiu sem ser convidada. Um jantar há muito tempo. Walter, meu pai, batendo o punho e me comparando a Gustavo e Lara. Por que você não pode ser como eles? Você é uma vergonha, César. As palavras se queimaram em mim e nenhum sucesso apagou a cicatriz. Naquela noite, assim que Miguel adormeceu, abri o arquivo do plano de assentos. O nome dele, Micael, estava listado sob a mesa das crianças. Meu coração disparou. Fechei o notebook suavemente e sussurrei no escuro. Se eles humilharem meu menino desta vez, não vou explicar. Eu vou simplesmente ir embora. Quando olho para trás, a fratura começou em 2019, meu último ano na USP. Minha namorada sussurrou que estava grávida. Lembro-me de estar no corredor estéril do dormitório quando ela me disse que eu não conseguia fazer aquilo, que alguém havia oferecido apoio para ela se mudar e recomeçar. Ela foi embora e nunca mais voltou. Meus pais ofereceram soluções que não pareciam escolhas: interromper a gravidez ou dar o bebê para adoção. Eu escolhi o Miguel. Aos olhos deles, aquele foi o dia em que manchei o nome da família de forma irreparável. A sobrevivência naquele primeiro ano parecia um apartamento apertado com tinta descascando, noites com Miguel chorando enquanto eu digitava linhas de código com um braço e o balançava com o outro. Cada bug que eu corrigia, cada algoritmo que eu melhorava, não era apenas sobre dinheiro. Era uma prova. Prova de que eu não estava quebrado. Prova de que eu era mais do que a vergonha deles. Em 2020, a Neurotech havia crescido e se tornado algo real. Em 2023, a empresa foi vendida, me deixando com 100 milhões de reais após os impostos. Aquela fortuna poderia ter sido minha declaração de valor, mas em vez disso, construí muros ao redor dela. Aurélio, participações. Litada, meu alter ego invisível. Através dela, transferi silenciosamente pagamentos que ninguém jamais rastreou até mim. Cobri a hipoteca quando os investimentos do meu pai despencaram. Canalizei capital para os projetos imobiliários do Gustavo. Financiei as bolsas de estudo que levaram a Isabela e o Theo pelas melhores escolas particulares. E ainda assim, nos jantares de família, eu era a piada. César, o garoto do suporte técnico. Eles viviam dos meus milhões escondidos, enquanto riam do homem que os enviava. Certa noite, tarde, encarei a planilha que Nara havia enviado. Os números se erguiam mais alto do que eu admitia para mim mesmo. O Império Sampaio estava praticamente escorado nas minhas contribuições secretas. Meu peito apertou com a compreensão de que eu era quem permitia que eles me desprezassem. Se eu retirasse meu dinheiro, o mundo deles ficaria de pé? Uma notificação apitou. Um anexo de Nara. Minha mão pairou enquanto eu o abria. Não era outra fatura. Era um contrato antigo de 2019. Digitalizado, desbotado, mas legível. Na última página, uma linha em fonte jurídica fria. Beneficiário V. Sampaio. Minha visão embaçou. Walter, meu pai. De alguma forma, de algum jeito, ele fez parte daquele apoio que fez minha namorada desaparecer. O silêncio rugiu em meus ouvidos como se o mundo inteiro tivesse parado. Recostei-me, o documento tremendo em minhas mãos. Por anos, pensei que ela tinha ido embora porque eu não era o suficiente. Agora, uma verdade mais sombria surgia. Talvez ela tivesse sido paga para desaparecer. A vergonha que me seguiu por meia década se retorceu em algo mais afiado. Fúria, determinação. O homem que me chamou de vergonha pode ter orquestrado a própria ferida que me definiu.
Coloquei o papel na mesa, encarando o nome de Walter. Meu sussurro preencheu a sala vazia. Se isso for verdade, então tudo muda. O documento que Nara enviou ficou na minha caixa de entrada como uma bomba relógio. Imprimi porque o papel parece mais difícil de negar. A primeira página era um acordo de apoio à relocação, pareado com um termo de confidencialidade de 200 anos, ambos datados do outono do meu último semestre na faculdade. O nome dela estava lá, minha ex-namorada, ao lado de uma assinatura nítida que reconhecia o contrato de aluguel que assinamos juntos uma vez. O acordo estabelecia uma ajuda de custo para a mudança e uma cláusula que poderia muito bem ter sido escrita em neon. Nenhum contato comigo ou com qualquer membro da minha família. Nas páginas finais, o rastro do dinheiro Paui aparecia em linhas estéreis. Os fundos foram roteados através da Hudson em associados e, em seguida, com a eficiência de um elevador privativo, subiram para o fundo fiduciário da família Sampaio. A linguagem era fria, profissional, nada pessoal para se agarrar, apenas o suficiente, para deixar minhas mãos tremendo. Segui cada transferência como apoios para os pés através de um desfiladeiro, até que não houvesse mais onde pisar, exceto na verdade. Levei as páginas para o advogado da nossa empresa na manhã seguinte. Ele leu em silêncio, com os lábios pressionados, e depois recostou-se. Já vi arranjos como este, disse ele. Quando famílias poderosas querem evitar manchetes, elas criam distância. Um parceiro paga por uma saída silenciosa. O acordo de confidencialidade garante que permaneça em silêncio. Então, você está me dizendo, perguntei, sentindo o sangue drenar do meu rosto, que meu pai comprou o desaparecimento dela? Ele não suavizou. Alguém agindo em nome da sua família o fez, respondeu ele. E quem quer que controlasse aquele fundo tinha intenção. Intenção. A palavra viveu como um caco de vidro entre minhas costelas. Saindo do escritório, fiquei na calçada com a pasta de documentos, suando em minhas mãos, observando a luz de dezembro se despedaçar nos para-brisas ao longo do meio-fio. Por anos carreguei a ideia de que ela partiu porque eu não era o suficiente. Pobre demais, incerto demais, sem polimento. Tinha sido uma humilhação privada que eu simplesmente dobrei e guardei na minha espinha. Agora, a humilhação pertencia a outra pessoa. Eu não era o homem que falhou. Eu era o homem que eles empurraram para o lado. Liguei para minha mãe. Não perguntei diretamente. Coloquei os fatos ao nosso redor como mobília. Encontrei algo, eu disse, de 2019. Um acordo de relocação. Os fundos passaram pela Hudson em associados e depois para o fundo da família. Houve uma pausa que me disse que ela já sabia a forma do que eu estava dizendo. Porcelana tilintou em algum lugar do lado dela da linha. Seu pai só queria que tudo ficasse calmo, disse ela cuidadosamente. Ele não queria um escândalo. Você vai entender quando for mais velho. Eu tenho 30 anos, eu disse. Outra pausa, depois mais suave. Ele achou que era o melhor. A ligação terminou e a sala ao meu redor se inclinou. Miguel estava na pré-escola colorindo, felizmente alheio ao fato de que sua existência havia sido negociada em linguagem corporativa. Encarei o espaço vazio, onde ele geralmente empilhava seus carrinhos de brinquedo, e vi, em vez disso, uma mesa de conferência, cópias de contratos, canetas que nunca ficavam sem tinta. Um pensamento veio com tal clareza que pareceu um sino tocando. Meu filho não tinha sido apenas menosprezado por esta família. A chegada dele foi gerenciada, contida, tratada como um embaraço a ser removido do palco. E eu, idiota que fui, vinha financiando o cenário desde então. Os pagamentos da casa, as bolsas de estudo, os investimentos. Eu estava alimentando a máquina que rotulava a nós dois como uma mancha. Sentei-me à minha mesa e abri uma nova mensagem para Nara.
Prepare-se para encerrar todas as linhas de suporte após o Natal. Assistência hipotecária. Cessar. Capital para os empreendimentos do Gustavo. Retirar. Bolsas de estudo. Encerrar com efeito imediato após o feriado. Adicionei uma segunda instrução, a qual vinha resistindo por hábito. Abra o garantia para a propriedade em Florianópolis que olhamos. Prossiga com as inspeções. Trate como contingência, mas agilize. Imprimi mais uma cópia dos documentos de 2019, deslizei-os para dentro de um envelope simples e coloquei o envelope no compartimento de veludo de uma caixa de presente Montblanc. O absurdo daquilo me fez rir uma vez. Quieto, afiado, amargo, um símbolo de respeito, embalando uma lâmina. Se meu pai insistia em falar sobre dignidade, eu mostraria a ele quanto ela realmente custava. Na manhã seguinte, Miguel subiu em seu banquinho em frente ao espelho, e eu ajeitei sua pequena gravata. Sobre o ombro dele, a caixa preta da Montblanc repousava sobre a cômoda, um ponto de pontuação silencioso no vidro. Grande dia? Ele perguntou. Talvez, eu disse. Aconteça o que acontecer hoje à noite, sairemos, de cabeça erguida. Beijei o topo da cabeça dele e disse a mim mesmo uma última vez. Se nos chamarem do que costumavam chamar, não vou discutir. Simplesmente abrirei a porta e levarei meu filho embora. Subimos a longa e familiar entrada de carros, exatamente quando a luz do final da tarde transformava o gramado do Sampaio na cor de uma página de revista. A casa brilhava atrás de suas colunas, música flutuando de algum lugar perto do terraço. Funcionários se moviam como peças de xadrez pelo pátio, bandejas erguidas na altura dos ombros. Peguei a caixa Montblanc do banco do passageiro e coloquei-a debaixo do braço. Miguel apertou meus dedos 2 vezes, seu sinal para dizer que estava pronto. Lá dentro, Lara flutuou em nossa direção, toda seda e avaliação. Bem na hora, disse ela, com um sorriso tão tenso que se recusava a suavizar. Estou impressionada. Sem outros planos para hoje à noite? Tirei o casaco dos ombros de Miguel e limpei uma migalha de sua lapela. Só isso, eu disse. Não perderíamos a família. Ele escorregou em direção a Isabela e Theo, que estavam esparramados no tapete com um novo console de videogame. Isso é para 2 jogadores, disse Isabela, sem levantar os olhos. Desculpa. Miguel assentiu, educado e treinado, e se encolheu em uma poltrona com seu livro de colorir. Um calor subiu em mim que nada tinha a ver com a lareira. A sala de jantar estava montada como um teatro. A cadeira de Walter governava a cabeceira da mesa. O lugar de Dora brilhava na outra ponta. Gustavo e Lara ocupavam os assentos de poder nas laterais. Meu cartão estava perto da porta da cozinha, do jeito que um restaurante poderia sentar um grupo de última hora de uma pessoa só. O nome de Miguel, escrito incorretamente no cartão, mas colocado sob a sala das crianças, esperava em uma mesa menor que um funcionário se preparava para levar embora. Eu quero meu filho comigo, disse eu, uniformemente. Walter não levantou os olhos de ajustar sua abotoadura. Os lugares estão definidos, disse ele. Então mude, eu disse. Ele senta ao meu lado. Algo na minha voz deve ter pousado, porque ninguém discutiu. Um lugar apareceu ao meu lado e Miguel escorregou para a cadeira, balançando as pernas silenciosamente. A sala recuperou seu zumbido, taças erguidas para brindes. Walter começou com Gustavo, elogiando o posicionamento agressivo de seu último negócio imobiliário. A mesa aplaudiu. Ele passou para Lara, exaltando seu baile de caridade e o nome Sampaio, impresso nos painéis de fundo, para fotos. Mais aplausos. Ele não disse meu nome. Ele não disse o de Miguel.
Meu filho olhou para mim e depois para Walter. E eu? E meu pai? Ele perguntou, com a voz pequena, mas clara. Otávio, marido de Lara, soltou uma risada rápida que não encontrou amigos. Algumas pessoas têm conquistas, garotão. Outras têm estabilidade. Ele ergueu a taça, uma fração na minha direção. E estabilidade é alguma coisa. A boca de Walter se contraiu, quase um sorriso. César tem um emprego estável, disse ele, como se lesse um roteiro. Isso é respeitável. A última palavra soou como se tivesse farpas. Segurei a mão de Miguel por baixo da mesa. Temos orgulho um do outro. Eu disse ao meu filho, mais do que a qualquer outra pessoa. A conversa mudou para o negócio de Gustavo. Ele se deleitou com isso, voz brilhante, até que disse, quase casualmente. Não poderia ter feito isso sem um certo investidor anônimo, no entanto. Lugar certo, hora certa. A sala não notou a maneira como meus olhos encontraram os dele. Ele os evitou, e por uma batida de coração, o ruído diminuiu como uma queda de energia nas paredes. Tomei um gole de vinho e deixei o silêncio dentro de mim ancorar tudo de volta no lugar. Se eu falasse agora, a noite terminaria em 30 segundos. Eu tinha prometido a mim mesmo escolher uma saída mais limpa. Do outro lado da mesa, Dora alisou a saia do vestido, os olhos vagando em minha direção e depois se afastando, como se o ar entre nós carregasse um aviso. Eu não conseguia decidir se era medo ou vergonha que mantinha o olhar dela, se movendo. Meu peito parecia apertado, um ato de equilíbrio entre uma dor antiga e uma nova determinação. Os pratos chegaram. Peru fatiado em medalhões perfeitos, vegetais que brilhavam com manteiga. Os funcionários sussurravam ao nosso redor, limpando, reabastecendo, repondo. Por um tempo, desempenhamos nossos papéis, garfos levantando e caindo. Histórias trocadas como moeda. Então a cadeira de Miguel se inclinou para a frente enquanto ele tentava alcançar a cesta de pães. A faca, ao lado do prato dele, escorregou do linho e bateu no chão de madeira nobre com um estalo. Não foi alto o suficiente para importar. Não realmente. Mas naquele instante, a sala congelou e se virou para ele como se ele tivesse puxado um alarme de incêndio. As bochechas de Miguel ficaram vermelhas. Desculpa, disse ele, com a voz pequena. Está tudo bem, murmurei, apertando o joelho dele. Da cabeceira da mesa, a mão de Walter apertou a taça de vinho até que seus nós dos dedos embranqueceram. Observei os tendões saltarem em seu pulso, observei a taça inclinar quase imperceptivelmente. O som na sala diminuiu novamente, como se estivesse sendo puxado por um canudo. Eu pego, eu disse, abaixando-me para recuperar a faca, colocando-a de volta no linho, firme como uma pedra. Ninguém respirou. Em algum lugar além da porta, um sino de serviço tocou. O ponteiro dos segundos no relógio da lareira clicou uma vez e pareceu alto demais. Olhei para cima e encontrei os olhos do meu pai. Havia uma velha tempestade se formando neles, do tipo que tinha desgastado nossa família por gerações. Senti o ombro de Miguel contra o meu, luz sólido e quente. O vidro rangeu no aperto de Walter. Eu podia ver o momento logo antes de uma rachadura aparecer. O peru tinha acabado de ser cortado. Sua fragrância rica, mas não fazendo nada para aliviar a tensão pesada na sala. A conversa havia se tornado trocas protocolares, cada frase carregando um peso que eu podia sentir no meu peito. Miguel se mexeu ao meu lado, mexendo nos feijões com foco silencioso. Isabela se inclinou para Theo, sussurrando algo que fez os dois rirem. Então, alto o suficiente para a mesa ouvir, Theo sorriu com desdém. Algumas crianças simplesmente não sabem como se comportar, disse ele
olhando diretamente para Miguel. Isabela interveio, com a voz cheia de superioridade ensaiada. É óbvio. Quem não pertence aqui? O garfo de Miguel parou no ar, seus lábios pressionados com força, os olhos correndo para mim. Toquei o ombro dele, gentilmente. Coma seu jantar, murmurei. Não deixe que eles decidam quem você é. Ele assentiu e deu outra mordida, embora suas bochechas brilhassem de vergonha. Forcei minha própria expressão a ficar calma, embora meu pulso batesse forte o suficiente para arder. O momento seguinte explodiu do nada. Theo pulou, correndo ao redor da mesa, apesar do "sente-se, querido", sem convicção de sua mãe. A manga dele roçou no alto vaso de cristal que ficava no centro da mesa de jantar do Sampaio desde que eu me entendia por gente. O vaso tombou, oscilou e depois atingiu a madeira com um estrondo que silenciou a sala. Cacos se espalharam como gelo pelo tapete. Suspiros circularam a mesa. A mão de Dora foi à boca. Lara explodiu instantaneamente, com a voz afiada. "Miguel, o que você fez?" Miguel se endireitou bruscamente, com os olhos arregalados. "Não fui eu. Eu estava sentado aqui." A voz dele falhou, suas palmas pequenas levantadas impotentes no ar. Eu tinha visto claramente o vaso atingido pelo braço de Theo enquanto ele passava correndo. Mas o tom de Lara não deixava espaço para dúvidas. Ela queria que a culpa fosse transferida. Ela queria meu filho humilhado. Walter levantou-se, sua cadeira raspando como uma lâmina contra-se a pedra. Seu olhar perfurou Miguel e o ar pareceu se fechar ao nosso redor. "Essa criança", disse ele com a voz trovejante, "é uma desgraça." Exatamente como o pai dele. Sem disciplina, sem valor. Miguel estremeceu como se tivesse levado um tapa. Apertei meu aperto no ombro dele, me forçando a não explodir. Minhas entranhas queimavam. Por anos, suportei insultos, meias palavras, mas direcionados ao meu menino, era algo completamente diferente. O dedo de Walter apunhalou o ar em minha direção. "Você", ele rugiu, "é a vergonha desta família." Um pai solteiro em uma casa caindo aos pedaços, arrastando essa criança inútil. "Saiam da minha casa agora mesmo." As palavras "vergonha da família" soaram como ferro, e por um momento, o único som foram os soluços de Miguel enquanto ele agarrava minha camisa. Cada rosto na mesa se virou, nenhum disposto a contradizê-lo. Olhei para o meu filho, depois de volta para o homem que havia escolhido o desprezo em vez do amor. Minha voz, quando veio, estava firme. "Tudo bem", eu disse, sem gritos, sem discussão, apenas uma calma e deliberada resolução. Levantei-me, puxando Miguel para ficar de pé ao meu lado. "Família não é um palco onde a reputação brilha mais que o cuidado", disse eu, claro o suficiente para que cada um deles ouvisse. "A partir deste momento, vocês não têm direito nenhum de nos definir." Guiei Miguel em direção à porta. O arrastar de cadeiras e sussurros seguiram, mas ninguém ousou me impedir. No limiar, virei-me uma vez. A caixa da Montblanc descansava debaixo do meu braço. Coloquei-a diretamente na frente do prato de Walter. A laca preta brilhava sob o lustre. "Você me chama de desgraça", eu disse a ele. "Então olhe bem de perto e veja quem realmente viveu de poder emprestado." Não abri o envelope escondido lá dentro. Eu não precisava. Seu peso era suficiente de mim para mudar a sala para o silêncio. Com a mão de Miguel na minha, pisei no ar frio da noite, deixando para trás o calor e a podridão daquela casa. Enquanto descíamos os degraus, Miguel enterrou o rosto molhado em mim. Pressionei um beijo em seu cabelo. "Acabou", sussurrei. "Estamos livres." Atrás de nós,
As pesadas portas se fecharam. Eu podia sentir uma fratura se abrindo dentro daquela casa. Uma que feriado nenhum consertaria. A estrada havia se transformado em um borrão na escuridão enquanto dirigíamos para o sul durante a noite, Miguel dormindo contra a janela. Quando o céu suavizou para um azul pálido, o Atlântico se estendia largo diante de nós. A casa ficava na beira da praia, em Florianópolis, suas paredes de vidro capturando o amanhecer. A piscina de borda infinita brilhava, derramando-se em direção ao horizonte como se o próprio oceano fosse nosso. Carreguei Miguel para dentro. Ele se mexeu, acordando, os olhos se arregalando com a vista aberta da água. Pai, ele sussurrou, abrindo um sorriso. Parece que o céu caiu no mar. Ri baixinho, penteando o cabelo dele para trás. É aqui que pertencemos agora. Após o café da manhã na varanda, abri meu notebook. O número de Nara brilhava na tela. E todos os canais de suporte? Perguntei a ela. A assistência da hipoteca, finalizada. Puxe todo o nosso capital dos empreendimentos do Gustavo. Cancele as bolsas de estudo hoje. A voz dela não vacilou. Entendido, com efeito imediato. Miguel estava no terraço, abrindo os braços para a brisa. Ele gritou sobre o barulho das ondas. Tem cheiro de liberdade. A alegria dele me preencheu com uma força tranquila que eu não sentia há anos. As primeiras ligações começaram antes do meio-dia. Ignorei as 3 primeiras, mas quando a voz de Dora preencheu meu correio de voz, eu ouvi. César, o banco acabou de entrar em contato conosco. Houve uma interrupção com a nota da casa. O que aconteceu? Por favor, me ligue de volta. Coloquei o telefone na mesa, sem responder. Meus pensamentos estavam calmos, quase serenos. Deixe-os sentir o chão tremer. Deixe-os perceber de quem eram as mãos que seguravam o mundo deles esse tempo todo. Naquela tarde, levei Miguel para a Academia de Artes. O campus cheirava a tinta e madeira nova, risadas ecoando pelos corredores. No estúdio, Dona Helena ajoelhou-se ao lado de Miguel enquanto ele misturava cores em uma tela. Ele tem um senso raro para a luz, ela me disse baixinho. Veja como ele equilibra os tons. Isso não é comum na idade dele. Miguel sorriu quando ela deu um tapinha em seu ombro. Seu sorriso, brilhante, desprotegido, trouxe lágrimas que engoli rapidamente. Ele estava finalmente sendo visto por quem ele era, não desprezado por quem não era. Naquela noite, enquanto Miguel cochilava no andar de cima, carreguei uma caixa de livros para nosso novo escritório. Na varanda, um homem acenou. Ele se apresentou como Mateus Cruz, um pai criando sua filha sozinho. Se você precisar de ajuda, com cuidados infantis, disse ele, estou por perto. Encontrei-me sorrindo de volta, surpreso com a facilidade. Obrigado, eu disse, e pensei. Aqui, a paternidade não é uma marca de vergonha. É um distintivo de resistência. O sol deslizou para o mar, deixando a casa banhada em silêncio. Servi um copo de água e abri minha caixa de entrada. No topo, uma mensagem não lida pulsava. A linha de assunto me gelou antes mesmo de eu clicar. Aviso de execução hipotecária. Residência Sampaio. Recostei-me, exalando lentamente. A casa que tinha sido Monumentis, seu santuário de status, estava agora à beira do colapso. Fechei o notebook, ouvindo a respiração constante de Miguel no andar de cima. Então começa, sussurrei. O império que nos chamou de desgraça aprenderá o que é desgraça de verdade. A primeira semana depois que desliguei o dinheiro,
Pareceu como ouvir um prédio ranger antes de finalmente ceder. De Florianópolis, as ligações e mensagens vinham em ondas. Chamadas perdidas da minha mãe, mensagens de Lara, que começavam educadas e terminavam em fúria, correios de voz de números que eu não reconhecia, pertencentes a credores e advogados que haviam aprendido meu nome da maneira silenciosa. O oceano do lado de fora de nossas janelas continuava inspirando e expirando, como se para me lembrar de que havia um mundo além do barulho. Gustavo ligou cedo, na terça-feira. Sem cumprimento, apenas a respiração dele cerrando no meu ouvido. O investidor anônimo pulou fora. Ele disse: "Meus locais estão congelados. A equipe do Cruz saiu esta manhã. Há piquetes de greve do lado de fora do meu escritório." Ao fundo, alguém batia em uma porta. Ele baixou a voz. "Você tem que me ajudar, Zeca. Só até eu refinanciar." Pisei na varanda, onde o vento poderia me firmar. "Você vai ter que se virar", eu disse. "Não sou mais uma sombra te sustentando." Houve um longo trecho de silêncio e então uma risada rachada. "Você não pode fazer isso comigo." "Eu já fiz", eu disse e encerrei a chamada. Minhas mãos estavam firmes quando coloquei o telefone na mesa. Uma vida inteira, sendo o filho negligenciado, me ensinou a duvidar da firmeza de minhas próprias decisões. Não desta vez. Meu irmão tinha sido levantado por mãos invisíveis por anos. Ele aprenderia o que significava ficar de pé sozinho. Ao meio-dia, uma sequência de mensagens de Lara rolou pela minha tela, a pontuação ficando mais afiada a cada balão. No começo, ela queria conversar. Então, exigiu clareza e finalmente surtou. As bolsas de estudo foram cortadas. Isabela e Theo estão sendo empurrados para a escola pública. Você entende o que fez? Você arruinou o futuro deles. Digitei e apaguei 3 respostas antes de enviar. O futuro deles não é definido pela minha conta bancária. É definido pelo seu amor e pelo que você ensina a eles sobre ser decente. Encarei a mensagem por um momento, antes de apertar enviar. Ela respondeu com uma única palavra que eu já tinha visto antes vindo dela. Inacreditável, o que dizia mais sobre as paredes atrás das quais ela vivia do que sobre mim. Naquela noite, minha mãe ligou. Quando atendi, pude ouvir o quão frágil ela havia se tornado apenas pela maneira como disse meu nome. "A casa", disse ela, e sua voz tropeçou. "Eles entraram com o processo." "É verdade, César. Era você cobrindo tudo esses anos todos?" Eu não falei a princípio. O oceano sibilava suavemente ao longo da areia. "Você sabe a resposta", eu disse. "E você sabe o que deixou ele dizer para mim na frente do Miguel." Houve um som abafado, não exatamente um soluço. "Não exatamente uma defesa." Ela sussurrou. Achei que estava mantendo a família unida, fingindo que não estava nela. Eu disse. Não levantei minha voz. Não precisei. A verdade fez seu próprio trabalho. Meu pai esperou até o final da semana para ligar, como se deixasse todos os outros testarem a cerca antes de ele forçar a passagem. "Você acha que retirar fundos me derruba?" Ele latiu no momento em que eu disse alô. "Os Sampaio não caem." Olhei para o último raio pálido de sol sobre a água e me senti estranhamente leve. "Nós nunca estivemos de pé." Eu disse. "Nós nos apoiamos em mim." Uma respiração sibilou por entre os dentes dele. "Ingrato." E desliguei. O velho reflexo de pedir desculpas piscou e morreu. Quando coloquei o telefone no balcão, a cozinha pareceu mais brilhante. Naquela noite, Miguel e eu sentamos na areia atrás da casa. Ele compactou grãos molhados em um balde e o virou para construir uma torre. "Olha", disse ele, coroando-a
com uma pequena concha que havia encontrado. Coloquei meu braço em volta dele. O ar estava quente, o céu laranja e suave como um pêssego. Estamos fora, eu disse a ele. Realmente fora. Uma onda larga rolou e lambeu as bordas do castelo dele, puxando a base até que as paredes desmoronaram. Ele assistiu sem medo. Posso construir de novo, disse ele simplesmente. Assisti a espuma recuar e pensei na sala de jantar acarpetada no norte, no vaso quebrado, na maneira como todos olharam para meu filho, como se o som de uma faca caída provasse alguma coisa. Nós vamos, eu disse. Mas ainda há mais para terminar. A arrebentação puxou o último da areia até ficar plano, e a praia se tornou em uma página limpa. Eles pediram uma reunião em São Paulo na primeira semana de dezembro. Minha mãe insistiu que fôssemos apenas nós 4. Sem advogados, sem estranhos. Concordei, não porque acreditasse no santuário da família, mas porque estava cansado de sussurrar através de portas. A sala de conferências no hotel na Avenida Paulista era uma caixa de luz e madeira polida, o tipo de lugar onde acordos são feitos para parecerem inevitáveis. Walter estava parado perto da janela, mandíbula travada, braços cruzados, como uma estátua que você não poderia derrubar. Gustavo pairava perto da garrafa de café, sem tocá-la. Lara estava sentada com um tablet e uma caneta com a qual não estava escrevendo. Minha mãe alisava a borda da toalha de mesa até que o vinco desaparecesse. Vocês me queriam aqui, eu disse, ocupando a cadeira em frente ao meu pai. Aqui estou. Estamos em um aperto, disse Gustavo, rápido demais. Crise de liquidez de curto prazo. Se você parar... Eu parei, eu disse, e abri a caixa Montblanc. O peso dela me acalmou. Tirei o envelope, abri o lacre e deslizei a pilha de papéis até que descansassem entre Walter e minha mãe. Foi por isso que vim. Minha voz não se alterou. Em 2019, fundos foram roteados através da Hudson e associados para o fundo fiduciário da família para pagar por uma relocação e um acordo de confidencialidade. O beneficiário listado é V. Sampaio. Encontrei os olhos do meu pai. Você comprou o desaparecimento da mulher que carregava meu filho. Você comprou o silêncio e depois me chamou de mancha. A sala ficou vazia de som. Até o silêncio do corredor do lado de fora da porta pareceu recuar. A mão da minha mãe voou para a boca. Ah, meu Deus, Walter. As palavras escaparam dela como se ela não tivesse a intenção de que se tornassem ar. Gustavo olhou para as páginas como se pudessem estar escritas em uma língua que ele poderia se recusar a aprender. Você escondeu isso de nós, disse ele ao meu pai. Mas a acusação carecia de calor. Era o tom de um homem que acabara de aprender que o chão era de madeira, não de pedra. Lara olhou para mim, não para o papel. E pela primeira vez, não havia escárnio em seu olhar, apenas choque e algo próximo da humildade. Isso é verdade? Ela perguntou ao meu pai, e sua voz suavizou em torno da última palavra. Walter empurrou sua cadeira para trás com tanta força que ela raspou no tapete. Ele plantou as mãos na mesa e se inclinou para a frente. Fiz o que tinha que fazer, disse ele. Protegi o nome desta família. Eu me levantei. Você trocou a única coisa que poderia ter honrado nosso nome, honestidade, pela aparência dela. Você transformou o amor em um passivo. Depois pediu a todos nós para aplaudir. Ele abriu a boca. Nenhuma palavra veio. Um tom cinza cruzou o rosto dele como uma nuvem. A mão dele foi ao peito. Por uma batida de coração, ninguém se moveu. Então minha mãe gritou, e Gustavo avançou para ajudar, e Lara tateou pelo telefone. Eu já estava ligando para a emergência.
Meu pai afundou de volta na cadeira, respiração curta e irregular. Um homem finalmente enfrentando os limites do corpo que ele havia comandado como um soldado. Enquanto esperávamos, a sala mudou para aquele foco estreito onde cada detalhe se aguça. O zumbido do ar-condicionado, a magreza dos dedos da minha mãe segurando o encosto de uma cadeira, a maneira como as abotoaduras do meu pai estavam ligeiramente desalinhadas. Falei porque o silêncio tinha sido a verdadeira doença. Escutem, eu disse. Isto é o que vai acontecer. O dinheiro acabou. Não vai voltar. Não para a casa, não para projetos, não para mensalidades. Se esta família ficar de pé, será porque cada um de vocês finalmente aprendeu como. Minha mãe piscou forte. Virei-me para ela primeiro. Você tem uma escolha. Pode continuar mantendo o mundo unido com aparências, ou pode contar a verdade e construir algo menor e real. Para Gustavo e Lara, eu disse: se vocês querem um futuro, tentem caminhar em direção a ele sem usar minhas costas como ponte. A sirene lá fora ficou mais alta, depois sumiu quando o elevador a engoliu. Paramédicos preencheram a porta, ágeis e eficientes, um tipo diferente de autoridade daquela que governava nossos jantares. Eles levantaram Walter para uma maca. Ele olhou para além de todos nós, nem orgulhoso, nem furioso, apenas diminuído, como se alguma parte dele tivesse sido levada e ele não soubesse como pedir de volta. No corredor, as rodas sussurraram sobre o carpete. Minha mãe correu atrás deles. Gustavo ficou parado, inútil, com as mãos pairando. O tablet de Lara escorregou para dentro da bolsa, com um clique suave. Eu não segui. Liguei para Nara, para avisar onde eu estava. Depois liguei para a escola em Florianópolis, para confirmar que eu mesmo buscaria Miguel no clube de artes. Quando desliguei, a sala estava vazia, exceto pelos papéis na mesa e a cadeira que meu pai havia deixado quente. De volta a Florianópolis, naquela noite, Miguel correu para mim com tinta nos dedos. Fizemos cores do oceano, disse ele, sorrindo. Eu o levantei, inspirando o cheiro limpo de tinta acrílica do dia dele. Como foi? Perguntei. Misturei os azuis escuros com um pouco de branco, disse ele com orgulho, para que as ondas parecessem estar respirando. Eu o abracei forte. É exatamente isso que elas fazem, eu disse. Depois de colocá-lo na cama, fiquei na varanda e observei o Atlântico se mover ao luar, constante, implacável e honesto. Pensei naquela sala de conferências, no envelope aberto como uma janela. Os rostos atordoados de pessoas que haviam construído uma vida fingindo que as consequências eram para outras famílias. Passei anos tentando ser pequeno o suficiente para caber na imagem que eles tinham de mim. Depois gastei uma fortuna provando que não precisava da imagem deles de jeito nenhum. Filho, sussurrei na noite. É assim que a verdade se parece. Ela derruba o que não pode ficar de pé. Olhei por cima do ombro em direção ao quarto dele, onde a luz noturna suave pintava um pequeno quadrado no chão do corredor. Certa vez, acreditei que era uma sombra na minha própria vida. Não mais. Eu era a mão no interruptor, aquele que aumentava a luz até que cada canto mostrasse o que realmente continha. Uma semana após o ataque cardíaco leve de Walter, o brilho de Florianópolis parecia deslocado. Eu esperava que a verdade curasse a família Sampaio, mas ela apenas expôs suas rachaduras. Os dias se dividiam entre caminhadas na praia e ligações para o hospital. Walter em um quarto privado, Dora desgrenhada, Gustavo e Lara brigando. E a mãe deles admitindo: tudo o que temos é uma família quebrada. Walter ligou com a voz fraca, alegando que protegeu o nome deles. Você o perdeu escondendo a verdade. Eu respondi, cortando todos os laços financeiros,
sem mais ajuda na hipoteca, sem bolsas de estudo. Lara temia a vergonha. Eu queria autenticidade. Gustavo confessou que nunca quis o setor imobiliário, apenas a aprovação de Walter. Faça sua própria vida, insisti, encerrando velhos laços. Assinei papéis para a Fundação Futuro Brilhante, apoiando pais solteiros na tecnologia, sentindo-me leve. Na exposição de arte de Miguel, a pintura dele sobre nós em uma praia, intitulada Minha Família, Meu Herói, me comoveu. Não precisamos da casa velha, dissemos a Miguel, abraçando uma nova vida permanente enquanto o oceano zumbia. No verão de 2026, Florianópolis era nosso lar. A casa zumbia com vizinhos, crianças e churrascos. A arte de Miguel aparecia em exposições locais e ele ficava mais alto entre os amigos. Eu saboreava uma vida simples e não vigiada. Dora nos visitou, trazendo tintas para Miguel e admitindo: "Você não precisa ser mais ninguém para ser meu filho." Nós a convidamos para jantar, um passo pequeno, mas real. Um cartão de Walter ofereceu uma breve civilidade, uma mudança silenciosa. Na praia, Miguel construiu um castelo de areia, suas torres resistindo às ondas. Mais alto é bom, mais forte é melhor. Eu disse, reforçando-o. Os vizinhos riam, a churrasqueira chiava e o mar respirava firmemente. Família se tornou a cabeça de Miguel no meu ombro. Uma cozinha iluminada e uma arte que contava a verdade. Uma onda testou o castelo. Ele aguentou. Miguel vibrou e eu vi nosso pequeno mundo completo, definido não pela linhagem, mas pelo amor e pela resiliência.